Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Thalita e o vídeo de hoje está muito interessante. Vocês já pararam para pensar como é um velório e um sepultamento aqui na Coreia do Sul? Pois é, esses dias o meu marido foi em um velório e eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque é muito diferente do Brasil. Eu sei que o tema é um pouco triste, mas é muito legal aprender como as coisas acontecem em outros países, e outra cultura, outras tradições. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje em dia, como muita gente acompanha notícias sobre a Coreia do Sul, deve ter visto alguma coisa assim meio por cima em algum lugar sobre algum idol que faleceu e ter acompanhado alguma coisa sobre o velório e tal. Mas, gente, esse processo é tão interessante que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês conhecerem e aprenderem um pouco melhor sobre isso. Tem alguns detalhes sobre o sepultamento que eu também não conhecia. E acreditem, eu fiquei chocada quando eu descobri que as coisas acontecem desse jeito. Porque eu nunca fui em um velório aqui na Coreia, também é um tema que eu nunca me interessei em aprender, pesquisar sobre isso. Então, eu também tô aprendendo algumas coisas aqui com vocês nesse vídeo. Então hoje, aqui nesse vídeo, nós vamos conhecer juntos todo esse processo da despedida de alguém. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa seu sininho, tem muita coisa legal aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Se inscreveu, ativou o sininho, então ok, vamos lá. Gente, é muita informação, vamos começar do começo. No Brasil, nós recebemos a notícia do falecimento de alguém com o endereço, a hora do velório, a hora do sepultamento, que geralmente são feitos no mesmo dia. No Brasil, nós não temos muitas formalidades, com cor de roupa, por exemplo. A gente veste a cor de roupa que a gente quiser. Nós não temos uma reverência específica para velório. A gente simplesmente se cumprimenta, cumprimenta a família e fica todo mundo ali em silêncio, dando esse apoio à família e se despedindo lá da pessoa. É mais ou menos assim. Também temos acesso ao corpo. A gente pode tocar se quiser, porque ele fica lá exposto. Eu já vi casos que até tiraram foto. No final do velório, geralmente é feita uma oração de despedida e as pessoas acompanham o corpo até o sepultamento e dá o seu último adeus. Aqui na Coreia, o local de velório se chama Janresikjang. O velório dura 2 dias e o sepultamento é feito no 3º dia, para dar tempo todo mundo vir, até porque cada pessoa contribui um pouco com as despesas do funeral. Geralmente, uma pessoa contribui com 500.000 won, mais ou menos R$ 200, para ajudar nas despesas funerárias. E eles seguem isso à risca, ninguém deixa de levar. E para dar o dinheiro, tem que colocar ele dentro de um envelope. Não pode dar o dinheiro sem um envelope. É super falta de ética. E no envelope, você também vai colocar o seu nome. Depois a família vai lembrar que você esteve lá e também vai ver quanto você deu. Então, além do envelope ser obrigatório, ele também vai deixar registrado que você esteve lá. E também tem que ter muito cuidado com o que vai vestir. Precisa vestir uma roupa social. Roupa colorida, nem pensar. No máximo um branco com preto, branco com cinza. Não pode vestir qualquer coisa. A família do falecido também vai estar de roupa social preta. As mulheres não usam acessório, brinco, maquiagem, nada. E o cabelo, ou ele tá preso, ou ele tá penteado para trás. Chegando no local, tem umas coroas bem grandes de flores e bem na entrada vai ter uma mesinha com alguém para receber os envelopes. Geralmente é alguém da família que faz isso. Eu acho muito boa essa tradição que eles têm de ajudar nas despesas, porque as despesas funerárias aqui na Coreia devem ser bem caras. Mas, como todo mundo ajuda um pouco, não deve ficar muito pesado para a família. Segundo meu marido, tem algumas pessoas que pagam o seu próprio velório em vida, né, antecipadamente, mas isso é incomum, são casos mais isolados. Então, já dentro da sala, no lugar do corpo, tem um mural
com muitas flores e a foto do falecido, e também acendem um incenso. O corpo do falecido fica em uma outra sala que nós já vamos conhecer. Frente do mural tem um tapete marrom para as pessoas fazerem a reverência. A reverência, de frente para a foto do falecido, os homens colocam a mão direita em cima da mão esquerda na barriga e abaixam 2 vezes. Já as mulheres colocam a mão esquerda em cima da direita e abaixam também 2 vezes. Eu vou mostrar para vocês assim bem rapidinho. O homem coloca a mão direita em cima da esquerda, baixa assim até o chão, coloca a mão no chão e faz assim 2 vezes. A mulher coloca a mão esquerda em cima da direita e ela vai abaixando com a mão assim em frente ao rosto 2 vezes. Depois, eles fazem a mesma coisa de frente para a família, repetindo todo esse processo, mas eles abaixam só uma vez. Depois, eles viram para a família, fazem o mesmo processo, porém, eles abaixam só uma vez. Depois disso, as pessoas vão para uma outra sala, para o restaurante do velório. Lá, eles servem comida, bebida e os convidados não precisam pagar pela refeição, não pagam nada. Tudo isso já está incluso no pacote funerário. Nesse ambiente, não pode falar alto. E também não pode brindar quando beber. Ah, um detalhe importante. Se o falecido não for uma pessoa próxima ao convidado, geralmente todo esse processo aí entre cumprimentar, reverenciar, comer e tudo mais dura mais ou menos 2 horas. Dentro de 2 horas, a pessoa já tá indo embora, se o falecido não for uma pessoa próxima. Se for um amigo muito próximo, por exemplo, a pessoa fica mais tempo. E se for em uma cidade longe, geralmente esse grupo de amigos, eles se hospedam ali próximo ao local, para no outro dia eles acompanharem o sepultamento também. Agora, nós vamos conhecer o terceiro ambiente, que é onde fica o corpo. Essas são as coisas que eles usam para preparar o corpo. Lá é uma sala privada, só a família tem acesso. O corpo fica em cima de uma mesa e para ficar mais aparentável, eles fazem uma maquiagem leve no rosto. Primeiro, eles vestem esse hanbok feito assim com esse tecido aí. No dia do sepultamento, eles embrulham o corpo com material que parece ser feito de palha. Não sei falar o nome desse tipo de material aí que eles estão embrulhando o corpo. Gente, eu nunca tinha visto que eles faziam isso com o corpo. Fiquei sabendo agora com vocês e fiquei chocada, porque eu nunca imaginei que fosse assim. Eu achei super diferente de tudo que eu já vi até hoje. Primeiro, eles enrolam o corpo em uma espécie de faixa branca, fazem os nós em cima, depois colocam esse material que parece um papel de papiro, não sei. E por cima eles colocam uma espécie de decoração, né? Com esse outro material que eu também não sei dizer o que é. Esse tipo de decoração deve variar de empresa para empresa, mas todas colocam isso em cima do corpo e finalizam cobrindo o caixão com um pano branco. Agora o corpo está pronto para ser sepultado. Daqui para frente depende para onde ele vai. Ele pode ir para a montanha ou para o crematório. Hoje em dia, muitas famílias optam por cremar o corpo, mas também muitas famílias preferem enterrar nas montanhas, geralmente junto com a família ou aonde eles conseguiriam um terreno na sua cidade natal. A família do meu marido, tataravós, bisavós e avós ficavam em túmulos separados, em lugares diferentes, longe um do outro. Aí a família juntou todos em um terreno só. Os túmulos na montanha são mais ou menos assim. Esses aqui são da família do meu marido. Essas fotos aqui eu peguei na internet só pra gente ver um outro lugar.
Esses túmulos nas montanhas se chamam Sanso. Como as cidades cresceram muito, é muito comum ver túmulos por aí. Quando você está passeando de carro em algum lugar, do lado de um farol em algum lugar, do lado de um parque. Uma vez a gente se hospedou em uma pousada que do lado do muro que a gente estava, do muro do nosso quarto, do lado tinha acho que 2 túmulos. E eu não sabia, eu só fui ver porque eu tinha levado o drone. E aí eu filmei tudo. E aí depois, quando eu fui ver as imagens, eu falei, nossa, tinha 2 túmulos bem do lado, assim, ó, da parede do nosso quarto. E também, uma vez, eu até fiz um vídeo, isso aí tá em algum vídeo. Eu tava em uma cafeteria com as meninas, com umas amigas minhas, e na janela do nosso sofá, a gente sentada no sofá, tomando café, e na janela de frente tinha 2 túmulos assim, ó, do outro lado da rua. Então essa era a nossa vista, a vista do nosso sofá, tomando café, olhando aqueles 2 túmulos lá na frente. No começo eu achava meio estranho isso, eu achava na verdade bem estranho, esquisito ver túmulos por aí, mas agora eu já acostumei. Então, se o corpo não for para a montanha, a família leva para o crematório, é feito lá todo o processo e a família escolhe se vai levar as cinzas para casa ou se deixa ela lá em um lugarzinho guardado. Quando o corpo sai do velório para o sepultamento, alguém muito próximo ao falecido sai na frente com a foto dele. Um irmão, um filho, um pai, um amigo muito próximo, e só os homens fazem isso. E vocês também perceberam que eles não investem muito em caixão? Ah, só um bônus aqui para finalizar o vídeo. Fazendo aqui as pesquisas, eu descobri que algumas famílias às vezes optam por tirar os restos mortais ali da montanha, levar para o crematório, cremar e deixar as cinzas guardadas lá. Mas isso tem um motivo. Dentre vários motivos, sei lá, a família pode não estar dando conta de cuidar do túmulo, porque é longe, porque fica num lugar muito distante, não tem tempo para ir visitar todo ano, não consegue visitar todo ano, e aí fica lá meio abandonado. Isso pode ser um motivo, ou porque manter o túmulo lá pode pagar impostos, ou porque, sei lá, a cidade cresceu, o bairro cresceu, e aí acabou tendo que vender aquele terreno para fazerem uma rua, um condomínio. Pode acontecer também. Ou seja, por algum motivo, algumas famílias acabam tendo que tirar os restos mortais da montanha e levar para cremar. Eu acredito que sejam túmulos já muito antigos. Ufa, quanta coisa, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que vocês acharam? Não esqueçam o seu like. Compartilhe com outras pessoas também, para que elas possam conhecer um pouco de tudo isso. E até o próximo vídeo. Papá!